Você já ouviu falar de um cara que demorou 20 anos para poder chegar à sua casa? E depois de chegar, ele ainda teve que lutar para reconquistar o seu reino e a sua família? Pois é, essa é a história de Ulisses, ou de seu, tanto faz. E o livro que eu trago aqui hoje é a Odisseia de Homero. Um livro que tem de tudo. Tem desde monstros gigantes, intervenções dos deuses, ilhas cheias de tentação, traição, vingança e também aquele drama familiar básico que não pode faltar. Seja muito bem-vindo ao Livrosofia, que a gente fala sobre livros, sobre filosofia e sobre livros de filosofia. Assim, sem rodeios, indo direto ao ponto. Como na Ilíada, eu gosto de começar com uma pequena introdução, e nessa introdução eu trago pontos que estão assim fora do livro, mas que nos ajuda a entender o livro. Se você quiser ir diretamente à história, eu vou deixar aqui marcando a, o momento do vídeo que já vai estar iniciando. Mas se você quer se contextualizar um pouco, as coisas que eu achei interessante de se saber para entender a melhor a Odisseia é o que? Primeiro de tudo, a questão de Homero. Quem foi Homero? Até hoje não se sabe. Não se sabe se ele foi esse tal poeta cego, não se sabe se ele foi, na verdade, vários poetas, não sabe se ainda nem se ele realmente de fato existiu. O que se sabe é que a condensação dessa história é atribuída a esse nome. Veja, eu falei condensação, não falei criação, porque a Odisseia ela já existia muito antes de Homero. Foi ele, a esse nome que é atribuído a exatamente a condensação, a escrita, mas não a criação. O segundo ponto é o porquê que esse livro é tão importante para a literatura ocidental. Porque assim como a Ilíada, as obras de Homero e as de Hesíodo, que eu vou falar em outros vídeos, elas são como se fosse assim a certidão de nascimento e o marco de iniciativa da literatura ocidental. E não longe disso, também, que faz da Odisseia ser muito importante, é o fato de que ela era como se fosse assim um arcabouço ético e moral da civilização grega. É como se ela fosse assim um manual de sobrevivência social, mostrava a importância da astúcia sobre a força e principalmente esse é o pano de fundo da Odisseia, é a persistência, a perseverança de resistir quando tudo se parece perdido. O terceiro é que, enquanto a Ilíada é a ira de Aquiles, dentro do contexto da guerra de Troia, a Odisseia são os perrengues e as provações que Ulisses vai enfrentar para poder chegar, para poder retornar até sua casa. Ele, que também estava lutando lá a guerra de Troia, ele era um dos reis gregos que estavam compondo lá o exército grego. Quarto e último ponto é a questão da não linearidade da história. Eu vou explicar. A Odisseia, ela começa com uma reunião no Olimpo e uma das pautas dessa reunião foi exatamente para os deuses deliberarem sobre o futuro de Ulisses, porque ele já estava há 7 anos preso na ilha da deusa Calipso. E essa foi assim como se fosse a penúltima provação que ele teve que enfrentar. Nessa reunião, a deusa Atena ela advoga para Ulisses, pedindo para que haja essa liberação, que ele já passou por muita coisa. E veja, ele já estava há 7 anos na ilha de Calipso. Ele já, além disso, ele já tinha passado 10 anos só na guerra. Mais 3 vagueando, passando lá pelos tormentos dele, e mais 7 preso na ilha. Os deuses liberam ele, Zeus dá lá a sua alforria, Calipso ajuda ele lá a montar uma embarcação para ele seguir para Ítaca.
Quando ele vai para Ítaca, Poseidon, isso eu vou explicar tudo. Eu tô só introduzindo essa questão temporal que é para quando eu explicar a história ela se encaixar melhor. Depois de saída da ilha de Calipso, Ulisses tenta chegar a Ítaca, Poseidon naufraga ele, e ele, como um náufrago, vai bater desacordado lá na terra dos Feácios. Os Feácios eram um povo conhecido por saber navegar pelas artes marítimas. E é um pessoal que acolhe ele, né? Ele, num primeiro momento, ele não quer se revelar, mas depois lá, num banquete lá, e que um Aedo começa a cantar a Guerra de Troia, ele não se contém, começa a chorar. E aí o povo começa a se perguntar, por que você não está chorando tanto? Quem é você afinal? E aí ele vai e se revela. Ele diz que é Ulisses, então ele vai contar tudo o que ele passou. Ou seja, o que aconteceu com ele pós-guerra até ele chegar à Terra dos Feácios, que aí vai. São 10 anos aí. Então, eu posso dizer que 70% da Odisseia é contada da própria boca de Ulisses. Depois que ele conta a sua história para os Feácios ajudam ele a chegar até Ítaca, e lá em Ítaca ainda vai acontecer a tomada do seu reino e da sua família, que estavam lá sendo corroídos e prejudicados lá pelos pretendentes, que estavam se aproveitando da ausência de Ulisses. Então, basicamente assim. E aí parece aquela cena de filme que quando um ator ele vai contar uma história, aí a câmera sai do autor e entra dentro daquela história, daquele passado que vai ser lembrado, né? E assim foi com Ulisses. Tudo começou quando ele já tinha passado 10 anos lá na Guerra de Troia. A guerra foi, no caso, os gregos tiveram êxito, destruíram Troia, inclusive com a tática militar mais famosa do mundo, que veio da cabeça de Ulisses. Ulisses era um homem conhecido pela sua astúcia, pela sua, como posso dizer, ele era chamado de Ulisses de Mil Ardis. Por que de Mil Ardis? Porque ele era um homem muito inteligente e ardiloso. E, como eu estava dizendo, assim que eles saem lá da Guerra de Troia, a guerra encerrada, e eles vão embora para casa, eles decidem passar lá por uma cidade, uma terra, era chamada a Terra dos Sícones, e o nome da cidade era a cidade de Ismaris. E os seus homens, na verdade, eram vários barcos. Ulisses tinha vários homens, vários barcos, e à medida que a história vai acontecendo, isso vai diminuindo. O primeiro ponto foi nessa cidade, na cidade de Ismaris, e os homens de Ulisses eles têm uma ideia brilhante de começar a saquear a cidade. Eles, rapaz, a gente já ganhou a guerra, estamos indo para casa, vamos passar por aqui, ver o que é que esse povo tem. Se eles tiverem alguma coisa, a gente vai lá, saqueia, mata todo mundo. Foi mais ou menos assim. Ulisses, nesse momento, ele ainda era muito reticente, ele não era a favor disso, ele queria ir para casa. Mas os homens deles, a pessoa ele não lidera só, né? Ele também tem que fazer a vontade de vez em quando dos seus liderados. E nesse momento, os homens deles, eles querem saquear, querem extrair o que tiver lá da cidade e eles vão fazer isso. Acontece que, né, depois de eles fazer lá o saque, eles não, assim, se contentam e ainda ficam lá, usufruindo, ficam gozando, sabe? Como você vê naquelas cenas de filme que o cara, depois de derrotar alguém, fica lá se gabando, até esse alguém poder se reerguer e aí contra-atacar aquela pessoa que tá lá se gabando, pronto. Foi desse jeito. Os homens de Ulisses, eles fizeram saque, mas depois eles ficaram lá na praia, eles ficaram bebendo, ficaram lá curtindo, eles não queriam ir embora num primeiro momento, queriam ficar lá aproveitando. E aí acontece que esse povo, isso dá tempo desse povo juntar um exército, juntar homens mais preparados e irem lá combater, né, Ulisses e seus homens. E aí o que acontece é um verdadeiro banho de sangue, mortes para todos os lados, e Ulisses e seus homens eles são meio que enxotados, expulsos lá daquela região. E isso já foi assim o primeiro perrengue, né? Já foi perder homens aí em Ismaris, a terra dos Sícones. Saindo de lá, em seus navios, retomando a rota para casa, depois de passar algum tempo já em mar,
pessoal doido para sair, doido para pisar em terra, né, descansar um pouco, eles chegam até uma terra lá primeiramente desconhecida, eles saem de seus barcos, vão lá conhecer aquele povo. Aquele povo era um povo pacífico, um povo que se apresentou para eles como os lotófagos. E por que esse nome? Porque eles eram adébitos da, como posso dizer, eles eram comedores de folhas de lótus. E pelo que tudo indica aí no livro, essas, essa flor ela tem lá suas propriedades psicoativas, entorpecentes, psicodélicas. E esse povo é um povo assim, bem good vibes, sabe? Eles passam um tempo lá brisado, nessa brisa da flor de lótus. E eles não querem guerra com ninguém, eles recebem lá eles e oferecem, né, a sua especiaria, a sua iguaria lá. E os homens de Ulisses acabam comendo. E aí eles entram na mesma vibe lá do povo. Eles só querem ficar brisado, eles só querem relaxar, eles não estão mais nem aí para voltar para casa. E Ulisses, mais uma vez, indignado, ele vai lá para pegar seus homens, amarra eles e olha, os homens de Ulisses vão dar muito trabalho a ele e vão ser, em grande parte, a causa dos seus perrengues. E aí tudo certo, depois desse episódio aí com os lotófagos, depois dos homens assim tornarem, né, depois de passarem muito tempo lá brisado, sem querer voltar para sua terra natal, Ulisses teve que pegar eles à força, botou eles no barco e retornando a viagem. Olha, assim, eu contando essa história, eu tô contando ela de forma bem resumida, mas veja, a, a Odisseia, ela é imensa, é um livro grande. E cada episódio desse que eu vou contando é um canto todinho, de aproximadamente 700, 800 versos, para narrar em detalhes toda essa situação, a fala lá dos personagens e tudo mais. Mas voltando, depois desse evento na Terra dos Lotófagos, Ulisses e seus homens, mais uma vez, depois de passar um bom tempo aí em alto mar, eles decidem aportar em outra ilha. E é nessa ilha que vai ser como se fosse assim, um ponto bastante importante e, pode dizer assim, um ponto nevrálgico que vai impactar tudo que vai acontecer dali para frente com a vida de Ulisses e seus homens, com essa viagem, né, deles. Eles chegam até uma determinada ilha e nessa ilha eles desembarcam e vão lá conhecer, saber o que é que tem, se tem comida, se tem pessoas. Essa ilha é uma ilha que a um primeiro momento se aparenta ser bastante farta. É uma ilha em que tem gado, tem pastagens, ovelhas. Eles acabam, com sua curiosidade, eles acabam explorando lá uma gruta, uma determinada caverna, e nessa determinada caverna havia muitas coisas, muita comida, muita bebida, tinha muito de tudo. E eles vão lá e aproveitam, né? Exploram lá, comem a comida, e... mas depois acaba chegando o dono dessa gruta, né? E esse cidadão nada mais era do que um gigante, um cíclope, que era aqueles monstros, né? Gigante de um olho só. E ele chega lá, né? O pessoal deles tem aquele medo, né? Com aquele monstro ali. E ele chega e simplesmente já come dois homens de Ulisses lá numa tacada só. Assim, um cartão de visita, pega dois homens, bate um com a cabeça do outro e vai, esmaga e come. E eles ficam aterrorizados, né? E o nome daquele gigante é Polifemo. Ele vai, fecha a gruta, e daqui não vai mais sair ninguém. E a cada dia que passar eu vou comer dois homens. Ele diz para Ulisses, né? Eu vou comer dois de vocês. Polifemo não queria conversa. Eles ficam aterrorizados, né, com aquilo que está acontecendo, não sabem o que fazer, mas aí Ulisses vai, bota sua cabeça para funcionar e sua estrela vai e brilha, né? É por isso que ele é conhecido por suas ardilezas, pelos seus ardis. Ardileza, não sei nem se existe essa palavra, perdão. O que é que Ulisses pensa? Ele pega lá, né? Os seus vinhos, as coisas que ele tem, ele pega o vinho mais forte
e oferece a Polifemo. A ideia dele é embebedar Polifemo para fazer Polifemo lá cair de bebo lá no chão e eles poderem fazer alguma coisa para poderem fugir de lá. Mas a ideia de Ulisses era pegar, ele dá esse vinho para Polifemo, Polifemo bebe e ainda diz, olha, só porque você me deu esse vinho bom, você vai ser o último a morrer. Aí pronto, aí pega, cai no sono. E aí o que é que Ulisses faz? Ele pega um tronco de árvore que estava lá bolando, ele queima a ponta na fogueira e vai, junto com seus homens, vai e enfia no olho de Polifemo, acaba cegando ele. E sim, o que eu esqueci de falar, perdão, é que quando o gigante pergunta o nome de Ulisses, aí vem aquela famosa passagem, né? Ulisses diz: "Meu nome é ninguém". Já assim, calculando o que é que vai fazer no futuro. Ulisses não diz o seu nome. Aliás, diz, mas diz que seu nome é ninguém. E aí o povo não entende mais ou menos porque é que ele fez aquilo, né? Mas tudo ia se encaixar depois. Quando Ulisses cega o gigante entra em desespero, sai assim, desesperado, começa a gritar pelos seus irmãos, outros cíclopes que também habitavam lá a ilha. E os seus irmãos perguntam, né? Quem foi que fez isso com você? O que é que tá acontecendo? E aí o gigante vai e diz: ninguém cegou meu olho, ninguém me machucou, ninguém fez isso comigo. E aí eles já não eram dotados de muita inteligência, eles ficam sem entender. Tipo, o quê? E vai que é, depois de um tempo, Polifemo vai, ele precisa abrir sua gruta para suas ovelhas poderem pastar. E nesse momento, Ulisses e seus homens, eles meio que se amarram como posso assim, na parte de baixo do tronco das ovelhas, como se fosse eles se amarram para poder pegar carona nelas, sabe? Quando o Polifemo abre a gruta e quando as ovelhas vão sair, Ulisses e seus homens estão amarrados embaixo das ovelhas e saem junto com ela. Isso é porque o gigante lá, cego, machucado do olho, tenta tatear lá procurando homens, mas não consegue, né? Para ele, os homens estão lá, mas na verdade eles estão saindo, pegando carona com as ovelhas. E aí, quando Ulisses e seus homens já estão em fuga, já estão chegando aos seus barcos, né? E todo aquele clima de tensão, os gigantes lá atrás deles, mas eles conseguindo fugir. Ulisses vai e tem como posso dizer assim, o ego fala mais alto e Ulisses vai e diz: olhe, quando lhe perguntarem o que foi que fizeram com vocês, diga que Ulisses, filho de Laertes, rei de Ítaca, lhe cegou. Para você aprender a nunca mais querer mexer com o povo aí, né? Ele tem aquele, como posso dizer, o ego dele se infla e ele tem um surto lá, né? Egocêntrico e vai e fala isso. Mas isso acabou sendo a maldição de Ulisses, porque ele não sabia. Polifemo era filho de Poseidon. E tudo bem, ele foi embora, mas aí Polifemo começou a chorar e começou a clamar pelo seu pai e explicar o que aconteceu. Poseidon, quem foi que fez isso com você? Foi Ulisses, filho de Laertes, rei de Ítaca. E aí Poseidon, tá certo, beleza. Acontece que Poseidon iria vingar o filho, né? Exatamente, ele vai tramar, vai fazer com que Ulisses passe muito tempo sem voltar para sua casa. E aí, passado esse episódio na ilha de Polifemo, e nisso, assim, Ulisses perdendo cada vez mais homens e barcos. Depois desse episódio de Polifemo, depois de passarem mais um tempo navegando, era um negócio meio aleatório, sabe? Eles navegavam e decidiam aportar em alguma ilha, desembarcar. Essa ilha era no aleatório mesmo, era caro ou coroa. Se for caro, 50% de chance de ser assim, uma desgraça, 50% de chance de ser um povo tranquilo que vai e recebe eles normal, sabe? E depois desse episódio, como estava dizendo com Polifemo, e deles passarem mais um tempinho em mar, eles decidem desembarcar numa ilha. E essa ilha ela era a ilha do deus Éolo, o deus dos ventos. E ele é bastante cordial, recebe Ulisses e seus homens, né? Alimenta eles, deixam eles passar lá
um tempo, recebe bem eles. E ainda como um presente de boa fé, ele faz o seguinte: Ulisses, eu vou fazer uma coisa por você. Eu vou recolher todos os ventos que não soprem em direção a Ítaca. Vou deixar eles aqui nessa bolsa. Ou seja, quando eu recolher todos esses ventos, os 3 ventos são 4. Os 3 ventos que não sopram a favor de Ítaca, só vai restar um, o que sopra a favor. Pronto, recolhi eles, botei dentro dessa bolsa e pegue essa bolsa para você. Não abra até você chegar a Ítaca. Nem diga o que é que tem nela para os seus homens. Ulisses, obrigado, Eulo. Muito obrigado. E depois de passar um tempo lá, chama seus homens embora e vão em direção a Ítaca, né? Mas eles vão lá, né? Navegam em direção a Ítaca, mas os homens de Ulisses eles ficaram direto naquela curiosidade: o que é que tem aí nessa bolsa? O que é que tem aí e tal? E Ulisses não revelava, deixava ela guardada e eles foram, apesar da curiosidade e crescendo cada dia mais. Até que, em determinado dia, Ítaca já estava aparecendo longe lá no horizonte. Eles já estavam quase chegando. Só que num desleixo lá de Ulisses, ele pega lá no sono, seus homens vão lá, os cabas que sabotam ele constantemente vão lá e pega lá a sacola e abre para saber o que é que tinha dentro, né? E aí acontece que os 3 ventos que não sopravam a favor de Ítaca saíram de uma vez e acabou causando uma tempestade imensa que tirou mais uma vez Ulisses da rota e deixaram eles à deriva por vários dias. Aí depois de vários dias à deriva, eles conseguem se situar e conseguem também retornar à ilha de Éolo. Mas chegando lá, a atitude do Deus foi totalmente outra. Ele, rapaz, vocês são na verdade uns amaldiçoados. Poseidon não quer ver você nem pintado de ouro e eu não vou mais lhe ajudar não, cara. Pode ir embora. Botou os homens pra fora. E aí, né, eles agora, né, sem a ajuda de ninguém, tentam mais uma vez voltar à sua terra, mas aparece uma determinada ilha e eles decidem também aportar nela, né? Vai que seja uma coisa boa novamente, mas dessa vez não era. Essa ilha era habitada o nome era pelos Lestrigões. Eram gigantes também, que num primeiro momento eles convidam Ulisses para entrar. Ulisses, aliás, os seus homens, Ulisses, ele, ele é sempre pé atrás nesses momentos, sabe? A maioria dos barcos, eles entraram dentro da baía, estacionaram lá. Justamente o de Ulisses ele não quis deixar, ele deixou em mar mesmo. E acontece que esse pessoal vai, recebe eles, né? Mas com segundas intenções. Assim que eles vão entrando mais a fundo nesse reino desses sujeitos, eles vão e se revelam como canibais. É isso mesmo. E aí eles atacam os homens de Ulisses para tentar prender eles e comer eles, sabe? Fazer tudo de ruim. Acontece mais uma vez, mais um perrengue, né, que o Ulisses vai passar, porque tentam lutar contra esses gigantes, mas eles na verdade são perseguidos. E eles, assim, só não morrem todos lá justamente porque Ulisses deixou o seu barco na costa, não deixou na baía. Os barcos que ficaram lá foram afundados por esses monstros, esses gigantes. Ulisses perdeu mais uma vez vários homens. Dessa vez só ficou o barco de Ulisses e um punhado de homens. Era só isso que depois desse episódio aí dos Lestrigões foi o que restou. E aí mais uma vez Ulisses e seus homens navegando perdidamente aí pelo mar Mediterrâneo. Depois de passar mais um tempo aí navegando, eles encontram outra ilha
e nela desembarca. E essa ilha, ela é uma ilha que vai também dar um trabalhozinho para Ulisses sair dela. Essa ilha pertencia a uma feiticeira chamada Circe. E quando seus homens desembarcam e tentam lá explorar a ilha, ela já joga um feitiço em cima deles que transformam eles em porcos, né? Em porcos. E Ulisses ele não vai no primeiro momento, mas ele vê o que aconteceu com seus homens e aí ele se prepara para encarar essa feiticeira. Ele acaba tendo uma ajuda do deus Hermes, que ele dá lá uma poção, como se fosse assim, um antifeitiço, que vai ajudar Ulisses a não também ser alvo aí das feitiçarias dessa feiticeira. E aí, quando Circe também joga aí seus feitiços em cima de Ulisses, ela vê que não consegue ter êxito, né? E Ulisses vai, saca a espada e ameaça ela de morte. E aquela situação acaba impactando Circe, mas assim, impacta positivamente. Sabe, eu vou mencionar mais uma vez os filmes, porque isso a gente vê constantemente acontecendo. Sabe quando aquela pessoa vai encarar outra e essa outra pessoa tenta fazer alguma coisa para prejudicar, não consegue e depois fica sem jeito. Ah, não, mas eu quero ser seu amigo. Aí aquela pessoa, sei, é isso mesmo, né? Sei. É mais ou menos isso que acontece. Se eles tentam enfeitiçar Ulisses, não conseguem. Ulisses aproveita, saca a espada e mostra sua força para cima dela e meio que Cici acaba ficando sem jeito e ela não quer morrer e ela acaba assim ficando amiga de Ulisses, né? Não, eu não queria fazer nada com vocês, não, tava só brincando. Mais ou menos isso. E aí vai que ela tira lá o feitiço dos homens de Ulisses e ele acaba tratando eles como bons hóspedes. Acaba hospedando os homens de Ulisses lá por um bom tempo. Essa estadia é tão boa que Ulisses vai passar aproximadamente 1 ano lá na ilha de Circe. E aí, quando eles se tocam, né? Não, tem que voltar para casa. E aí Circe vai e diz: olha, Ulisses quer saber o caminho, né? E Circe vai e diz: olha, se você quer saber o motivo dessas desgraças que estão acontecendo com vocês, o que vai acontecer daqui para frente, como chegar até Ítaca, eu aconselho você a ir no submundo e conversar com Tiresias. Tiresias era um famoso adivinho, né? Mas que estava morto e estava lá no Hades, no submundo dos mortos. E Ulisses vai, ele queria entender tudo aquilo que estava se passando com ele e acaba acatando aí o conselho de Circe e vai com os seus homens até o submundo ter essa conversa aí com. Aí vai que Circe ensina para Ulisses como chegar lá e os rituais que ele deveria fazer para ter esse contato aí com os mortos. E Ulisses vai e segue a risca, né? Ele navega até os limites do mundo, onde, como diz no próprio livro, onde as águas do oceano se encontravam com a terra dos Cimérios. Era um lugar bastante sinistro e aterrorizante, onde o sol jamais brilhava. Ulisses chega até esse local, faz os devidos rituais e aí os mortos se apresentam a ele. E aí, num primeiro momento, os mortos assim vão para cima e Ulisses não entende aquilo, ele precisa sacar sua espada para poder se proteger. Mas aí algumas figuras um pouco conhecidas acabam aparecendo e conversando com ele. O primeiro rosto conhecido foi de um próprio companheiro de Ulisses, que tinha morrido lá na ilha de Circe acidentalmente. E ele suplicou para Ulisses para que Ulisses sepultasse ele da maneira adequada, que era para, como mandava a tradição, que era para ele poder descansar. Ou seja, segundo a Odisseia, quando você não era sepultado da maneira tradicional, seu corpo ficava vagando, você ficava vagando e não encontraria paz até os rituais funerários adequados serem feitos. E depois desse companheiro de Ulisses, aparece então Tiresias. E aí Ulisses vai, conversa com ele. Tiresias explica, diz que ele insultou Poseidon ao ferir o filho dele. Poseidon estava irado com ele e não ia
dar sossego para Ulisses. Ulisses não chegaria em paz em casa, só depois de passar por muita coisa. E ele também vai e fala que após sair da ilha de Sícia, eles vão chegar à ilha de Hélio, o deus Sol. E quando eles chegassem lá, eles não comessem o gado sagrado de Hélio. Ulisses, ok, tudo bem, mas não vai ser dessa maneira. Mais uma vez os homens de Ulisses vão sabotar ele, mas aí eu vou contar um pouco aí mais na frente. E aí, depois desse diálogo lá, né, com Tiresias, Ulisses vê outras figuras conhecidas. A primeira foi Agamenon, o rei dos gregos, que estava na guerra, né? Ele era o líder supremo aí do exército grego na luta contra Troia. Agamenon tinha sido morto lá por sua esposa, lá em uma determinada intriga. Depois de Agamenon, ele vê Aquiles, aí o nosso personagem principal da Ilíada. E emblemático esse episódio, porque Aquiles, ele diz, né? Ele revelou que preferiria ser o mais humilde servo entre os vivos do que reinar sobre os mortos, mostrando que a vida é sempre preferível à morte. E é emblemático porque quem leu Ilíada sabe que Aquiles era movido pela glória, pela fama, pelo orgulho, né? E aí depois de que ele vai para o mundo dos mortos, ele revê aí seus conceitos e seus valores. Ulisses também acaba vendo duas figuras famosas na mitologia. A primeira é Sísifo, que estava lá empurrando eternamente a pedra montanha acima, uma pedra que sempre voltava à base da montanha. Ele também viu Hércules, a sua parte sombria. Hércules era um semideus e, segundo a mitologia, quando Hércules morreu, quando ele concluiu seus 12 trabalhos, a parte divina dele foi para o Olimpo, mas a parte sombria dele foi para o Hades. E lá, Ulisses viu lá ele caçando com o seu arco e sua flecha. E daí, depois disso, Ulisses vai e volta, né, à ilha de Sícia, ele sai lá do submundo. Lá em Sícia, eles passam um briefingzinho do que vai acontecer dali para frente. Sícia diz a Ulisses que no trajeto eles ainda enfrentariam mais alguns desafios. Um deles seriam as sereias e o outro seria os monstros Scylla e Caríbides. Nesse episódio aí das sereias, o famoso episódio das sereias, né? Se aconselha eles que passem cera nos ouvidos, que era para não cair no canto das sereias. Porque os homens não resistem. Quando eles ouvem o canto, eles simplesmente só querem saber de ir até o canto. Eles pulam no mar e as sereias acabam matando esses homens. Então Ulisses segue a sua viagem rumo a Ítaca, né? E ele de fato vai passar por esse primeiro desafio, o desafio das sereias. Seus homens eles vão lá e passam a serem seus ouvidos para não ouvir o canto. Ulisses, ele quis fazer diferente. Ele quis ouvir o canto das sereias, mas ele se precaveu, pediu para os seus homens amarrarem ele no mastro e ainda falou: olhe, se durante o canto eu pedir para me saltarem, vocês arrochem os nós mais ainda. E eles passam, né, por esse desafio, essa provação. Felizmente, nenhum homem morre, ninguém é comprometido. Ulisses, ele tem lá ele fica atormentado, ele quer se desamarrar a todo custo, ele pede para os homens dele desamarrarem, mas os homens dele não acatam porque sabiam que eles estavam numa espécie de surto. E aí, no final, né, dessa travessia, tudo acontece como esperado, dá tudo certo. Mas eles ainda iriam enfrentar dois monstros, que era Scylla e Caríbides. Scylla era como fosse assim, um monstro marinho de 6 cabeças, gigante. E Caríbides era um redemoinho, era um monstro. Sabe, quem já assistiu o Piratas do Caribe, vê que o Kraken, primeiro ele surgia como um redemoinho na água, né?
e que sugava tudo e todos. Pronto, Caríbides era esse redemoinho. Ele o livro não fala como era o formato dele, só fala que era um redemoinho cheio de dentes. Era aquele redemoinho que na verdade era uma boca que se abria, que puxava tudo para dentro. E nesse momento, Ulisses, ele foi inclusive, ele foi aconselhado por Cici. Cici disse, olha, nesse momento você vai ter que escolher entre perder todos os seus homens, passando por Caríbides, ou perder só alguns, passando por Sila. A escolha é com vocês. Se Ulisses passasse perto de Caríbides, que era o redemoinho, todo mundo morreria, a embarcação seria destruída. Mas se ele passasse por Sila, que era um monstro de 6 cabeças, ele ainda poderia sobreviver. E foi assim um dilema muito grande para Ulisses, né? E aí, vai morrer todo mundo ou vou perder só alguns homens? Ele escolhe a segunda opção, mas foi uma segunda opção bastante pesada, com bastante pesar que ele escolhe isso. No livro, é porque eu contando aqui, eu não vou transpassar toda a emoção que o livro passa, mas é um episódio bastante emocionante. Sim, meu Deus, perdão. Lá no Submundo dos Mortos, falar em episódio emocionante, eu esqueci de dizer que Ulisses tem um encontro com sua mãe. Ele não sabia, mas sua mãe havia falecido. E faleceu por saudades que teve de Ulisses ainda durante a Guerra de Troia. E esse sim, eu acredito que é o episódio mais emocionante do livro. Esse sim comove, toca o coração. E quem leu isso e não foi tocado, esse aí já está morto por dentro. Ulisses ele tenta dar aquele abraço, mas sua mãe era apenas como se fosse um fantasma. Ele não consegue abraçar ela e é realmente um episódio bastante tocante. Mas aí voltando para Sila e Caríbides, Ulisses passa por Sila, perde alguns homens, mas consegue fazer a travessia. Passado mais esse perrengue, Ulisses e seus homens chegam à ilha do deus Hélio, o deus Sol. E aí eles não deveriam tocar no gado sagrado de Hélio, mas quando eles chegam na ilha, Ulisses já assim quer passar o mínimo de tempo possível, exatamente por seus homens não serem tentados abolindo o gado. Mas acontece que tem lá como se fosse assim, os ventos ficam totalmente desfavoráveis e eles não conseguem sair enquanto aquela questão do vento não é resolvida. Eles não iriam conseguir navegar com aqueles ventos. E isso acaba atrasando eles por mais ou menos um mês. E aí você sabe, né? Os homens de Ulisses vão sabotar ele de novo. No primeiro momento eles tentam se segurar, mas conforme o tempo vai passando, eles vão ficando sem seus suprimentos, sem água, sem alimentos. E aí chega um momento em que a fome fala mais alto e Ulisses, ele, num desleixo também de Ulisses, acaba se afastando e seus homens vão lá e comem o gado, mata o gado lá, assa ele, come. E aí o deus Hélio, ele fica irado, ele vai lá falar com Zeus pessoalmente, vai explicar tudo o que aconteceu. E Zeus vai e compra a briga dele. E quando os homens de Ulisses, depois que eles comeram gado e tal, depois que se estocaram lá, eles vão. Sai de fininho, como se não tivesse acontecido, mas acontece que Zeus manda um raio. E com esse raio espatifa tudo. É barco para tudo que é lado, é homem para tudo que é lado. E nesse episódio, todos os homens morrem. E o barco de Ulisses afunda. Ulisses sobrevive porque ele foi o único a não comer do gado, nem tocou no gado de Hélio. Por isso que ele sobreviveu. E aí, como um náufrago, Ulisses chega até a ilha da deusa Calipso. E na ilha da deusa Calipso, ela aprisiona Ulisses. Ela não faz nenhuma maldade com ele. Ela fica só tentando ele. Ela era uma deusa que queria se juntar com Ulisses, né? Ficava seduzindo ele a todo momento e Ulisses lá sempre resistindo. E nessa brincadeirinha, Ulisses vai passar 7 anos preso na ilha da deusa Calipso. Até que a gente tem aquela reunião no Olimpo lá da primeira parte do livro, do primeiro canto. A reunião em que, depois de 7 anos, Ulisses lá preso na ilha da deusa Calipso, os deuses vão liberar ele.
E aí a deusa vai, ela acata, ela dá um barco para Ulisses, dá comida para ele e ajuda Ulisses a ir embora. E Ulisses vai, né, faz reúne seus trapos e vai-se embora. Mas nesse momento havia um deus que ainda não tinha, Ulisses não tinha prestado contas ainda com Poseidon. E Poseidon estava só esperando o momento para foder com Ulisses, né? E dito e feito, Ulisses lá achando que ia chegar até Ítaca, né? E Poseidon vem, se lembra de Polifemo? Pois é, meu filho e tal. Pois é, chegou a hora de você pagar. E manda uma tempestade que afunda Ulisses mais uma vez. Mais uma vez Ulisses naufraga. E aí que ele chega na Terra dos Feácios. Lá na terra dos Feácios, como eu tinha dito, Ulisses é muito bem recebido, né? No primeiro momento ele não se revela, mas chega um determinado momento que lá no banquete o rei vai e um poeta vai cantar a Guerra de Troia. Ulisses se emociona, chora. O povo pergunta por que você está chorando e ele vai e se revela. Conta tudo o que se passou até então. Os Feácios vão e se comovem com a história. Arrumam um barco para Ulisses, arrumam homens e vão deixar Ulisses lá em Ítaca, lá na sua casa. E aí acontece que dessa vez Ulisses chega até Ítaca. Dessa vez dá tudo certo. Os Feácios ainda vão sofrer um pouquinho porque um barco lá deles é transformado em pedra. Os deuses não gostaram dessa ajuda, mas tudo bem. O importante é que Ulisses chegou lá. Chegando lá, isso Atena estava sempre supervisionando tudo o que estava acontecendo. Era ela quem protegia o filho dele, Telêmaco. Era ela quem ajudava, entre aspas, quem auxiliava Ulisses com suas coisas. E aí lá ela faz o seguinte: ela, Ulisses, eu vou lhe transformar num velho, num senhor, e não se revele. Nesse primeiro momento, você vai ter que derrotar os pretendentes da sua esposa, que estavam lá todos os dias atormentando, estavam lá corroendo o patrimônio de Ulisses, porque eles queriam se casar com Penélope, inclusive queriam até matar Telêmaco. Eles tentam matar Telêmaco, mas acaba que não deu certo. Mas os cabos eram folgados, estavam lá bebendo, fazendo jogos todo dia, cortejando Penélope, mas Penélope sempre se recusava. Ela tinha a estratégia dela era que ela dizia: olha, eu vou escolher meu pretendente no dia que eu terminar de costurar essa mortalha. Não sei bem o que é, mas era um negócio, uma costura lá que ela tava fazendo. Mas toda noite ela desfazia, né? E aí os cabas já estavam de saco cheio, os caras queriam a decisão dela, né? Todos eram cerca de, se eu não me engano, diz lá no livro, cerca de 60 homens. E Ulisses ainda teria essa provação, esse desafio, que era exatamente expulsar, derrotar esses pretendentes. No primeiro momento, ele ficou disfarçado como um velho. Ele ficava ali só vendo de longe quem era leal, quem não era, para poder, né, chamar para sua causa. E ele era bastante humilhado. O povo assim meio que não conhecia ele, via que ele era um homem que tinha vindo de longe, mas não dava muito cartaz. E quando falava, humilhava ele, né? Tratava ele como um indigente. E aí Ulisses, aos poucos, foi mapeando a situação. Ele se revela no primeiro momento apenas para um homem que cuidava dos porcos. É o meu, algo assim o nome dele. O nome dele era alguma coisa desse tipo. E esse homem, extremamente fiel, extremamente leal a Ulisses. Ulisses também acaba também se revelando a seu filho, Telêmaco. Mas Telêmaco era jovem, devia ter seus 16, 17 anos. E esses três, eles eram quem ia, no caso, peitar os pretendentes de Ulisses. Interessante, tem também o cachorro de Ulisses. Ele tava lá, velhinho, já tava lá meio capenga. Ele reconhece, ele cheira lá Ulisses, reconhece que é Ulisses, apesar dele estar ainda disfarçado como velho. Mas aí ele falece. Ele meio que só deu tempo de cheirar Ulisses, reconhecer ele, e aí ele faleceu, né? Outro episódio bastante comovente. E também uma das criadas, quando vai tratar lá do velho, que era Ulisses, quando ela vai meio que lavar os pés dele, ela vê que vê uma cicatriz que Ulisses tinha desde criança, que ela conhecia, e ela também acaba reconhecendo lá Ulisses. Todos esses episódios assim são muito comoventes. Conto de Ulisses com seu filho, com o porqueiro, com o cachorro, com essa criada. E aí,
Acontece que, passados os dias, né, Atena, ela meio que dá uma inspiração a Penélope. Ela meio que coloca uma ideiazinha lá no juiz de Penélope para ela promover um desafio. O desafio seria o seguinte: seria o homem que conseguisse armar o arco de Ulisses e atirar uma flecha que conseguisse passar por 12 argolas que estavam nos cabos de 12 machados, então poderia se casar com ela. Acontece que os homens lá, né, tudo bem, aceitaram o desafio e eles tentaram, né, mas todos eram muito fracos, deviam ser bastante sedentários, homens sem a mínima experiência nesse quesito. Tentaram e não conseguiram nem armar sequer o arco. E aí chega a vez do nosso herói, né, de Ulisses. Ele lá, como um velho ainda, ele consegue armar o arco. Ele dispara a flecha consegue passar pelos as 12 argolas. E então ele, no caso, fica apto para se casar novamente com sua esposa. Mas aí é nesse momento que ele se revela. É nesse momento que sai assim, que ele como meio que um velhinho e tal, ele sai aquele feitiço que era a Atena que colocava nele e ele se volta a ser quem ele era, aquele homem forte, né? E é nesse momento que Ulisses e seu filho Telêmaco vão matar todos os pretendentes da sua esposa, todos os folgados lá, né? Eles fecham, tranca lá toda a sala lá e começa um verdadeiro massacre. E Ulisses, ele e Telêmaco ceifam, e o porqueiro, se eu não me engano, ele também estava, eles ceifam a vida lá de todos os pretendentes de Penélope. É isso mesmo, não tem negocinho de bondade não. Ulisses não era um santo, né? Mas ele era aquele herói cativante, né? É aquele herói que a gente vê assim, aquele personagem que a gente vê assim nos filmes que faz as coisas ruins, mas a gente passa o pano, pronto. Ulisses não era santo, mas o afeto que você vai criando por ele, né? Passa o paninho nesse massacre aí que ele fez. Isso aí não é nada, porque os caras também eram muito ruins. E depois, né, que acontece aí essa luta, Ulisses vai, se reconcilia com sua esposa. Ela ainda estava descrente que era Ulisses, mas ela acaba vendo que é realmente ele e eles novamente se encontram e novamente se unem. E assim a gente já vai chegando nos finalmente do livro. Depois desse encontro com Penélope, ainda não acabou. Ulisses vai se encontrar com seu pai, também, que fazia muito tempo que não via, mais de 20 anos. É também um episódio bastante comovente, esse reencontro de Ulisses com o pai. Mas depois disso acontece que os pretendentes, eles não, assim... não foi só... eles queriam ser reparados, eles queriam vingança com Ulisses por ter matado, porque todos aqueles homens, aqueles 60 homens, eram nobres, né? Eram aristocratas lá de Ítaca, não era qualquer pessoazinha que você podia chegar e puf, e pronto. Eram homens poderosos, né? E as famílias desses homens acabaram se reunindo, formando um exército e para ir lá para matar Ulisses, para vingar, né? O pessoal que Ulisses matou. Mas aí acontece a intervenção divina, né? Zeus dispara lá um raio, Atena sela a paz lá, ela amedronta lá os caras, né? E estabelece que, olha, eles morreram porque eles queriam matar Telêmaco e estavam corroendo o patrimônio de Ulisses, queriam tomar a mulher dele e foi apenas uma vingança e vai ficar por isso. E Zeus vai, intervém, manda um raio lá que vai todo mundo se embora, todo mundo sai correndo. E isso é como se fosse um selamento de uma paz, essa intervenção de Atena junto com Zeus. E aí que a Odisseia acaba, meus amigos. Já comi aí muito tempo aí para explicar esse livro, mas realmente acredito que não devo ter deixado passar aí nenhum episódio importante. Isso era o que eu tinha para dizer sobre a Odisseia. Peço aí desculpa aí pelos erros, esse é o meu terceiro vídeo, ainda sou meio travado, não tenho uma oratória muito boa, vou praticando no decorrer de que for postando os vídeos. A única coisa que eu queria é lhe passar a informação de que, se você é uma pessoa que gosta muito desses clássicos da literatura mundial, dessas histórias da mitologia, como
os livros de Homero, os livros de Hesíodo, de filosofia clássica. Eu criei um e-book chamado A Odisseia para Iniciantes, uma leitura simples e fácil do clássico de Homero. Nesse livro, eu meio que transformei o canto em prosa. É uma leitura mais suave, é uma leitura mais resumida. Não é a leitura de um poema. O poema às vezes é muito chato de ler. Tem horas que ele fica meio enfadonho. A gente não tem muito contato com esse estilo, o tal hexâmetro daclítico, que eu tive trabalho também para começar a entender. E se você é uma pessoa que gosta desse tema, mas que acha meio chato de ler e quer uma leitura mais resumida, mais suave, mais fácil de se entender, eu vou deixar aqui no link, na descrição desse meu livro, ok? Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu.